Yaote é um monge virgem que passou a vida inteira na montanha treinando para se tornar o espadachim mais forte. No entanto, tudo muda quando seu pai o manda para a cidade para encontrar uma esposa, então ele acaba conquistando 3 garotas ousadas e as satisfaz com sua longa espada. Tudo começou quando seu pai disse que estava cansado de ver sua cara feia e queria conquistar umas latinas gostosas, então implora para que ele saia da montanha. Mas Yaote se recusa, insistindo que quer permanecer nas montanhas para se tornar o lutador mais forte do mundo. Frustrado, seu velho finalmente admite que quer que ele viaje para a cidade para que possa viver novas experiências e fazer amigos humanos, em vez de desperdiçar a juventude brincando de Tarzan nas montanhas. Sem outra escolha, Yaote obedece e, ao partir, seu pai dispara uma flecha com mensagem a quilômetros de distância em direção à cidade. Enquanto isso, na cidade, uma garota chamada Ibuki ouve a campainha tocar, e ao ir verificar, ela congela ao ver uma flecha atravessando a campainha. Quando ela examina a flecha, percebe que contém uma mensagem do pai de Yaoshi, que também é o tio fedorento delas e que não vem há séculos. Depois de ler a mensagem, Ibuki e suas irmãs descobrem que o filho do tio, que elas nunca conheceram, vai ficar hospedado com elas. No entanto, uma das irmãs de Ibuki, Ayami, fica furiosa e não quer que um garoto das montanhas, que provavelmente não toma banho desde o início da internet, more com elas. Isso leva a uma discussão intensa entre ela e Ibuki, que insiste que elas devem obedecer ao tio e receber o filho dele em casa. Horas depois, Yaoichi chega à cidade e fica fascinado com a vista incrível, mas sua roupa estranha de samurai chama a atenção dos pedestres. Nesse momento, um punk feio chamado Asan se aproxima, querendo saber por que ele está vestido como um viajante do tempo do ano 9020, mas Yaote ignora a cara inútil dele. Irritado, o cara chuta a espada de madeira do Yaoichi, mas como essa é a espada que Yaoichi pretende usar para conquistar as garotas da cidade, ele fica bravo e dá um chega pra lá no idiota. No entanto, ao fazer isso, ele acaba sendo preso por alguns policiais frustrados e vai parar na delegacia. Durante o interrogatório, os policiais perguntam por que ele está vestido como um palhaço, o que surpreende Yaote, já que ele tinha se arrumado com o melhor estilo antes de sair da montanha. No entanto, depois de horas de perguntas, Yaote de repente lembra que alguém deveria buscá-lo. Então ele diz aos policiais, falou, valeu e foge. Ao mesmo tempo, Ibuki e suas irmãs chegam ao shopping para encontrar Yaoichi, mas como o idiota não apareceu, Ayami vai fazer compras, seguida por Chihaya, outra irmã, que vai para a livraria. Enquanto isso, Yaoichi finalmente chega ao shopping, mas se perde enquanto procura pelas garotas. Então ele decide subir para ter uma visão melhor, mas enquanto tá na escada rolante, tropeça e bate um carrinho que o lança direto para um provador onde Ayami tá trocando de roupa. Assustada com a presença dele, Ayami tenta gritar, mas Yaote tapa a boca dela com a mão e, enquanto ela tenta se soltar, ele acaba apalpando sem querer as partes macias dela. Ele pede desculpas imediatamente, mas Ayami chuta a bolsa dele para se soltar. Nesse momento, a polícia aparece para prendê-lo de novo, mas justo nessa hora, um ladrão rouba a bolsa de uma senhora, então Yaote decide bancar o herói. Enquanto ele persegue o ladrão, a perseguição frenética o leva até a livraria, onde finalmente tem a chance de pegar o bandido. Porém, ao tentar fazer isso, ele tropeça e acaba agarrando o George Bush da Chihaya. Envergonhado, Yaoichi pede desculpas imediatamente e, ao continuar perseguindo o ladrão, finalmente alcança o sujeito e usa seu estilo samurai característico para derrubá-lo com facilidade. Enquanto isso, enquanto Yaoichi continua procurando pelas garotas, ele encontra a Kogami, a irmãzinha da Ibuki, chorando muito. Quando ele pergunta qual é o problema, Kogami diz que não consegue encontrar as irmãs. Então, mais uma vez, Yaoichi decide ser o herói não remunerado e promete reunir Kogami com as irmãs dela. Quando ele pergunta se há alguma dica para identificar as irmãs dela, Kogami diz que sua irmã mais velha é a presidente da Juicy Jugs. Depois de dar uma olhada em algumas mulheres no shopping com tanques de leite enormes, Kogami diz que sua irmã mais velha tem o tipo premium, daquele que balança só em um lugar. Assim que Kogami finalmente avista Ibuki, a polícia aparece de novo para fazer a prisão, mas Yaote está determinado a terminar sua missão paralela. Então ele se balança pelo shopping como o Batman e usa suas habilidades samurais de marca registrada para entregar Kogami em segurança para Ibuki, mas a corda o puxa para fora da janela e ele cai em cima de um trem. Enquanto o trem leva embora, Ibuki percebe que Yaote é o cara que ele estava esperando. Pouco depois, o trem para Yaoshi em uma ponte, e enquanto ele reflete sobre seu começo difícil na cidade, Ibuki aparece e diz que era ela quem deveria buscá-lo. Mas, nesse momento, um policial também aparece para prender Yaote de novo por toda a confusão que ele causou no shopping.
No entanto, Yaoshi insiste em pedir desculpas a cada dono de loja do shopping cujos produtos ele possa ter danificado, e como os lojistas o perdoam, os policiais também decidem deixá-lo ir com um aviso. Naquela noite, Ibuki leva Yaoshi ao dojo do pai dela, onde ele vai ficar hospedado. Mas ao apresentá-lo para o resto de suas irmãs, Yaoshi percebe que elas são as mesmas garotas com quem ele se atrapalhou no shopping. No entanto, tentando bancar o descolado, ele se apresenta e depois agradece por permitirem que ele fique na casa delas. Na manhã seguinte, enquanto busca água, Ibuki se lembra da briga que teve com as irmãs na noite anterior sobre Yaoshi ficar na casa. Ayami tinha insistido que Yaoshi só ficaria lá por cima do cadáver dela, já que o tarado não só apertou os peitos dela, como também enfiou aquela cara feia no gatinho de ferro da Chihaya. Mas Ibuki lembrou a elas que Yaoichi salvou Kogami e então implorou para Ayami dar uma chance a ele. De volta ao presente, depois de buscar água, Ibuki entra no dojo para limpá-lo, mas encontra Yaoshi já lá dentro treinando, e ela fica toda balançada com o jeito samurai dele. Quando Yaoichi percebe que ela quer limpar, ele se oferece para ajudar, mas Ibuki recusa, e isso acaba virando uma disputa até que Ibuki tropeça e se molha toda. Yaoichi imediatamente tem um sangramento nasal ao ver os canhões dela encharcado. Mas nesse momento, Ibuki percebe um bilhete no chão que chama sua atenção. Quando ela pergunta para Yuchi o que é o bilhete, o idiota explica que é um poema que ele escreveu expressando suas fantasias malucas. Mas Ibuki fica assustada com essa safadeza dele e o manda voando para fora do dojo como se fosse um boneco de pano. Enquanto isso, Yama está em seu quarto questionando ao deus do roteiro por que fizeram ela tão reta e a Ibuki mais encorpada que a Kim Kardashian. No entanto, enquanto ela está perdida em pensamentos, Yuichi de repente atravessa a janela dela e cai bem em cima das laranjinhas que ela está cuidando. Quando o resto do pessoal corre para ver o que está acontecendo, eles encontram Yuichi e Yama em uma posição comprometedora, o que deixa Ibuki furiosa, então ela acerta a cabeça dele com uma espada de madeira. Mais tarde, naquela manhã, depois do café da manhã, Ibuki lembra a todos que estão atrasados para a escola, e, como o tio deles pediu que Yoichi os acompanhasse, as garotas deixam ele junto. No caminho, Yoichi está super animado para ir à escola na cidade grande, então ele agradece às garotas por levá-lo junto. No entanto, Ibuki e Yama estão preocupadas com o comportamento galanteador dele com as meninas, então Yama avisa para ele fingir que não se conhecem na escola e sai correndo dele. Enquanto isso, na escola, Wizen é o manda-chuva que todo fracote teme e prefere evitar por causa de sua força. Mas sempre que ele lembra da surra pesada que levou do Yoichi, fica furioso e só pensa em se vingar. Nesse momento, ele vê Ibuki, sua paixão, se aproximando e se esconde porque é um bobão que não consegue falar com garotas. No entanto, quando vê Yuichi com ela, entra em pânico, se perguntando por que eles estão juntos. Naquele dia, na sala de aula, depois que Yoichi se apresenta como aluno novo, todo mundo zoa ele por estar vestido como se fosse uma relíquia roubada de um museu. No entanto, quando ele revela para a turma que mora no dojo da Ibuki, Wizen perde a cabeça e jura esmagar a alma e o corpo dele até virar pó. No intervalo do almoço, quando Ibuneki entra na sala, ela vê 3 gatas se amontoando em volta do Yoichi, implorando para sentir o tamanho da espada grossa e pesada dele, o que a deixa morrendo de ciúmes. Então ela o puxa para a escada e avisa para ele nunca usar sua espada longa com nenhuma garota. Nesse momento, quando Wizen passa por ali, ele ouve a discussão e, achando que Yoichi tá tentando roubar a crush dele, o rei dos simples fica puto e desafia Yoichi para um duelo. Com todos os alunos assistindo, Yoichi e Wizen se preparam para resolver tudo no pátio da escola. Para Wizen, esse duelo é uma batalha por amor, mas para Yoichi é só uma chance de coçar os punhos que estão pedindo por uma briga. Quando o duelo começa, Wizen parte para cima no estilo Mike Tyson, e o primeiro soco que ele dá acerta em cheio o rosto do Yoichi, mas Yoichi sorri e fica impressionado ao ver que o Wizen ficou muito mais forte. Então, mostrando o espírito esportivo, ele abaixa sua espada de madeira e diz que prefere que os dois lutem no estilo boxe, para deixar a briga justa. Mas o punk de cabelo amarelo fica irritado, achando que está sendo menosprezado, e quando tenta socar o Yoichi no rosto, Yoichi desvia de todos os golpes, deixando ele frustrado. Aí ele puxa uma arma e quando parte para cima, Yoichi fica sério e destrói a arma dele em pedaços. Yoichi diz que está decepcionado por ele ser um covarde que depende de armas e nocauteia o cara com um chute que até muda o formato do rosto. Enquanto isso, Yama e Ibuki, assistindo a luta, ficam surpresos ao ver que Yoichi é tão forte, e isso deixa eles ainda mais interessados. No dia seguinte, Yoichi fica de cama com febre, e Ibuki suspeita que ele deve estar estressado com toda a confusão de ter descido da montanha. No entanto, ficar doente faz Yoichi se sentir um samurai inútil, então ele tenta cometer seppuku, mas Ibuki o impede.
Enquanto isso, Yama decide fazer um mingau de arroz, já que é o remédio perfeito para febre, mas ela se ilude achando que não tá fazendo isso por Yoichi. Depois de juntar todos os ingredientes necessários, ela promete fazer o mingau de arroz mais delicioso do mundo, mesmo sendo uma tonta que nunca cozinhou na vida. De volta à sala de estar, o rosto do Yuichi tá todo machucado depois que a Ibuki usou ele como uma pinhata humana só pra fazê-lo se acalmar. Quando ela diz que tá feliz que ele se acalmou, Yoichi reclama que ela é violenta demais e preferia que ela pegasse mais leve. Então Ibuki coloca a mão suavemente na cabeça dele e, ao perceber que ele tá com febre, decide pegar um remédio pra ele. Quando ela sai, Yoichi elogia em voz alta o quanto a Ibuki é carinhosa, mesmo sendo meio violenta às vezes. Ouvindo isso, Chihaya diz pra ele que a Ibuki sempre foi assim. Ela explica como a Ibuki cuidou do dojo sozinha quando os pais delas foram a um show da Taylor Swift e nunca mais voltaram. Ibuki também criou elas na ausência dos pais irresponsáveis, e mesmo que na maioria das vezes fosse rígida, Chihaya admite que ela também era carinhosa, e é por isso que a ama. Depois de ouvir isso, Yoichi percebe que foi errado ter chamado ela de violenta, então decide pedir desculpas quando ela voltar. No supermercado, Ibuki também percebe que realmente foi dura demais com o garoto da montanha, então ela também decide pedir desculpas. Enquanto isso, Yama quase explode a casa com o desastre que tá fazendo. Mas quando Koigumi percebe que ela tá aflita, se oferece para ajudá-la. Juntas, elas preparam um mingau de arroz perfeito, e depois que Yama agradece animadamente, ela corre para levar a refeição para Yoichi, mas não encontra na sala de estar. Ao mesmo tempo, do lado de fora da casa, assim que Ibuki retorna, Yoichi tenta se desculpar, mas Ibuki o repreende furiosamente por ter saído da cama. Isso faz com que eles discutam, mas quando percebem que ambos querem se desculpar, se acalmam e acabam rindo um do outro. Mas nesse momento, Yama aparece e fica com ciúmes ao ver Yoichi e Ibuki rindo juntos, então ela sai furiosa para o seu quarto. No entanto, Yoichi a vê e, ao correr atrás dela, Yama grita para ele não segui-la, mas acaba escorregando com o mingau de arroz na mão. Nesse momento, que ela se lembra de como, durante toda a sua vida, sempre tentou ser melhor que Ibuki, mas Ibuki sempre a superava em tudo, o que a deixava frustrada. No presente, ela decide simplesmente desistir de tentar, mas Yoichi diz para ela não desistir e, ao tentar salvar a comida, ele acaba se lançando pela janela. Por sorte, tanto ele quanto o mingau sobrevivem, e quando Yama corre para ver como ele tá, ela timidamente pede para ele dar uma mordida. Imediatamente, Yoichi começa a devorar a comida, e quando ele elogia o quanto tá gostosa, a Yama sorri, e até mesmo suas irmãs que acabaram de chegar ficam surpresas ao vê-la sorrir depois de tanto tempo. Semanas depois, duas assassinas chegam à cidade com apenas uma missão: eliminar Yoichi. A mais baixa, Tsubasa, fica instantaneamente encantada com o glamour da cidade, mas a que tem o corpo de uma modelo da Playboy, Angela, rapidamente lembra Tsubasa de que a missão delas é eliminar o espadachim com o estilo de luta samurai. Mas enquanto ela tagarela, Tsubasa usa sua técnica de substituição para trocar de lugar com um ursinho de pelúcia e foge. De volta a casa, Yoichi e Ibuki finalmente se unem para limpar o dojo, mas surpreendentemente a Yama também ajuda, então eles a zoam porque isso não é nada típico dela. Isso a deixa envergonhada, então ela grita para eles calarem a boca, mas ela se lembra do dia anterior, quando Chihaya e Kogomi a aconselharam a frequentar o dojo se quisesse ter alguma chance de conquistar o Yoichi. A Yama imediatamente nega ter sentimentos pelo Tarzan da vila, mas a dupla apenas ri e tira sarro da reação dela. Mais tarde, naquele dia, na escola, o professor anuncia a chegada de uma nova aluna transferida, e quando Tsubasa entra, todos os garotos bobos quase caem para trás ao ver o quanto ela é fofa. Yoichi também gostaria de babar, mas quando Ibuki percebe o idiota se derretendo, ela, com ciúmes, dá um soco na cara dele. Enquanto isso, a bela Angela observa Tsubasa de cima de uma árvore e se lembra de alguns dias atrás, quando a baixinha disse que queria estudar na mesma escola que Yoichi. Na cabeça dela, ela achou que era uma estratégia que Tsubasa tinha bolado para se aproximar de Yoshi como amiga e depois apunhalá-lo pelas costas. Então, ao ver Tsubasa na sala de aula, ela está confiante de que o plano pode realmente dar certo. Mas, na verdade, Tsubasa só quer viver uma vida normal de estudante. Durante o almoço, as garotas cercam Tsubasa perguntando se ela já tinha visto Caçadores de Demônios do K-pop. Mas como ela passou a vida nas montanhas, ela entra em pânico, sem saber o que responder. Nesse momento, um idiota brincando com uma bola de futebol acaba chutando-a sem querer na direção do rosto de Tsubasa. Mas, sem nem olhar, ela corta a bola como se fosse Fruit Ninja. Chocados, todos olham para ela como se fosse um alienígena.
e isso deixa Tsubasa nervosa ao perceber que talvez seja impossível levar uma vida normal. Mas enquanto ela se recupera, Yoichi se aproxima e elogia suas impressionantes habilidades no karatê. Ibuki também se junta para dar as boas-vindas oficialmente à turma, e ao ver como eles são amigáveis, o coração de Tsubasa se aquece em relação a Yoichi. Enquanto isso, Angie, ainda observando, tá animada porque Tsubasa finalmente está se aproximando do alvo, e acredita que é só uma questão de tempo até que Yoichi encontre seu fim. Depois da escola naquele dia, Yoichi e Ibuki se despedem de Tsubasa enquanto ela vai para casa, mas Angela fica horrorizada ao ver Tsubasa agindo toda amigável com seu alvo. Enquanto Tsubasa caminha para casa, feliz por finalmente ter feito amigos, ela esbarra em Azun e seu amigo de cara de burro chamado Torigaya. Torigaya imediatamente tenta mostrar que é macho o suficiente e começa a intimidar Tsubasa. Mas, surpreendentemente, o Azun a defende e ainda alerta para tomar cuidado. Quando eles vão embora, Tsubasa instantaneamente se apaixona pelo charme de príncipe encantado do Azun, e enquanto ela está ocupada comemorando, Angela logo aparece exigindo novidades sobre a missão. Quando Tsubasa não consegue relatar nada útil, Angela lembra furiosa que elas não vieram de tão longe para a besteira que ela tá fazendo, e que precisam da recompensa pela cabeça do Yuichi. No entanto, enquanto ela tá ocupada dando bronca na Tsubasa, a baixinha desaparece de novo, deixando-a falando com o ursinho de pelúcia. Enquanto foge, Tsubasa percebe que não tá pronta para jogar fora a chance de finalmente ter amigos por causa de uma missão idiota. Mas, no caminho, ela esbarra em Yuichi e Ibuki, que a convidam para ir embora com eles. Mas antes que ela possa responder, Angela de repente aparece correndo e arranca o uniforme dela, revelando seu lado stripper interior. Quando Angela ordena que ela ataque, Tsubasa obedece como uma zumbi sem mente, liberando suas habilidades mortais de combate que se ativam sempre que ela fica completamente envergonhada. Imediatamente, ela começa a desferir chutes altos contra Yuichi, e enquanto ele tenta desviar, percebe o olhar sem emoção dela e entende que ela não é a garota doce por quem ele estava caidinho. Quando Tsubasa avança novamente, dessa vez usando seu gatinho como arma, Yoichi tenta conversar com ela, mas nesse momento, o punk de cabelo amarelo e seu amigo bobão aparecem. O idiota sem noção interpreta tudo errado na hora, achando que Yoichi é quem tá assediando a garotinha fofa, o que faz sua raiva pelo garoto samurai aumentar ainda mais. Então, depois de cobrir Tsubasa, ele promete ajudá-la na luta, e esse super simpó toca tanto o coração da Tsubasa que ela desaba em lágrimas e sai correndo de vergonha. Ao ver isso, Angela promete que a batalha ainda não acabou e vai atrás dela rapidamente. Pouco depois, ela encontra Tsubasa chorando em um parque, e quando pergunta por que ela amarelou, Tsubasa diz que ela é má e finalmente confessa que não quer mais trabalhar como assassina. Ela diz que quer ser uma Instagram Berry agora, e ao ver o quanto ela tá falando sério, Angela fica surpresa e some silenciosamente, igual sua linha do cabelo. Naquela noite, Angela aparece de surpresa no dojo e desafia Yuichi para um duelo. Antes mesmo de Yuichi entender o que está acontecendo, ela ataca com seu golpe mortal característico. Mas enquanto Yoshi se defende, a roupa de Angela se rasga toda, revelando uma cobertura de enredo de tirar o fôlego por baixo. Nesse momento, as garotas chegam para testemunhar a loucura enquanto Yoshi tenta controlar o furacão nas calças. No entanto, quando Angela se aproxima, o efeito de balanço nos peitos dela faz com que ele tenha um sangramento nasal instantâneo. Quando Ibuki pergunta por que ela quer tanto acabar com o garoto da montanha, Angela finalmente revela que foram contratadas por alguém que prometeu ajudá-las com dinheiro suficiente para reviver o clã dela, que tá passando por dificuldades. Ela pede desculpas, mas diz que realmente precisa do dinheiro. Mas quando ela ataca de novo, Yoichi a para com apenas uma mão. Ele a chama de tola e diz que, com o corpão que ela tem, pode ganhar dinheiro vendendo Digital Kit no OnlyFans para reviver o clã dela e não precisa tirar a vida de ninguém. Ele então usa a Ibuki como exemplo para explicar que ela também pode vender suas habilidades de luta como professora, e Ibuki fica emocionada ao ouvir ele mencionar isso. Colocando a mão no ombro de Angela, Yoichi incentiva a não perder o espírito do Kung Fu, e, surpreendentemente, Angela se emociona com suas palavras, então ela recua. Enquanto voltava para casa, ela encontra Tsubasa, que corre para abraçá-la e implora para que parem de atacar Yuichi, que é o primeiro amigo que ela fez em muito tempo. Comovida pelas lágrimas dela, Angela também chora, e por dentro pede desculpas a Tsubasa por ter imposto uma tarefa tão difícil a ela. No dia seguinte, depois da escola, Ibuki conta a Yoichi o quanto ficou feliz ao ouvi-lo usá-la como exemplo enquanto falava com Angela.
De repente, Tsubasa interrompe, tropeçando nas caixas que carrega, e quando Ibuki pergunta por que ela tá vestida de empregada, Tsubasa revela que tá extremamente feliz trabalhando meio período. Angela também aparece para agradecer a Yoichi por tê-la feito voltar ao bom senso, acrescentando que, trabalhando meio período, elas conseguirão reviver o clã sem derramamento de sangue. No dia seguinte, no dojo, Ibuki implora para que Yoichi lute com ela para que seus alunos possam assistir e aprender. Yoichi concorda, e enquanto eles trocam golpes de espada, os alunos assistem maravilhados enquanto Ayama ferve de ciúmes. Quando Ibuki de repente faz um movimento surpresa, Yoichi decide levar o duelo a sério. Mas ao balançar a espada com força, ele acidentalmente corta o top dela, revelando seus seios saltitantes. O idiota tarado tem um sangramento nasal instantâneo, enquanto os moleques safados babam ao ver os peitones da professora. Furiosa, Ibuki bate nos moleques por mau comportamento e também dá uma surra em Yoichi, mas Yoichi aconselha ela a pegar mais leve na violência, suspeitando que é por isso que só tem 4 alunos. Mais tarde naquele dia, o Asin visita o dojo para finalmente usar a cantada que aprendeu no Reddit para impressionar Ibuki, e também vê isso como uma oportunidade de lutar com Yoichi por se meter com sua paixão. Mas no instante em que entra, o covarde arregão desviste e sai correndo. Enquanto isso, Chihaya encontra Yoichi e o arrasta para o quarto dela. Lá, Yoichi descobre que ela é uma artista de mangá incrível e fica bastante impressionado com o talento artístico dela. Depois de ler uma das obras dela, ele a elogia e isso magicamente funciona como uma cantada para conquistá-la. Ela então começa a falar animadamente sobre suas fantasias de mangá, mas logo pede desculpas por ter se empolgado demais. Mas Yoichi diz que tá tudo bem, e enquanto começa a brincar com sua espada, explica que fica tão empolgado quanto ela quando se trata de treinar. Ver ele brincando com sua espada longa deixa Chihaya toda arrepiada por dentro, então ela se aproxima e começa a flertar com ele. Ela diz pra ele usar a espada para destruir suas comportas. Mas quando Yoichi diz na lata que ela é feia demais para ser a gata dele, ela surta e diz que estava só brincando para testar que tipo de homem ele é. Mas de repente, Ibuki invade o quarto como se fosse a polícia, e ao pensar que Yoichi está aprontando com sua irmã, ela parte para cima dele com a espada. Depois de expulsá-lo, ela avisa Chihaya para nunca mais deixar um cara entrar no quarto dela, mas Chihaya, irritada, chama a irmã de invejosa por ter estragado o momento dela. Isso deixa Ibuki furiosa, mas ao invés de descontar em Chihaya, ela desconta em Yoichi, e depois de discutirem um pouco, ela admite que ficou feliz em ver Chihaya sorrir de novo. Ela explica que Chihaya sempre foi uma solitária, cujos únicos amigos eram os personagens de mangá que ela desenhava. Mas agora, vendo a irmã se abrir, Ibuki agradece a Yoichi por isso, mas ele desconversa. Mais tarde naquele dia, quando Chihaya se encontra com Ayama, ela diz que Yoichi é um cara legal e a incentiva a não desistir dos sentimentos que tem por ele. Naquela noite, enquanto Yoichi procura desesperadamente um lugar para aliviar a tensão, ele percebe que a luz do quarto de Chihaya ainda está acesa e percebe que ela ainda está trabalhando, mesmo tão tarde. No dia seguinte, Kogome corre animada para casa para mostrar a Ibuki seu mais novo projeto de arte. Mas ao entrar em casa, Yoichi, que está sendo perseguido por Ibuki por agir como um tarado, acaba esbarrando nela e destruindo seu projeto. Enquanto ela começa a chorar, explicando que queria mostrar o projeto para eles, Ibuki fica ainda mais brava e expulsa Yoichi de casa. Depois que ela finalmente se acalma, entrega para ele o caderno da Chihaya que ela esqueceu em casa e pede para ele devolvê-lo como forma de se redimir por ter estragado o projeto de arte da Kogome. Yuchi aceita imediatamente entregar o caderno, mas assim que chega à escola da Chihaya, o garoto travesso do mato de alguma forma invade o vestiário feminino e acaba tendo um sangramento nasal. Enquanto isso, Chihaya tá na sala de aula tentando buscar inspiração para sua série de mangá. Mas quando a professora percebe que ela não tá prestando atenção à aula, confisca o manuscrito e enquanto a repreende, 3 idiotas invejosos que já têm ciúmes dela observam tudo com raiva. Mais tarde, Yoichi encontra Chihaya e, depois de devolver o caderno para ela, elogia seu esforço nos estudos, dando a entender que a viu lendo até tarde na noite anterior. Mas Chihaya diz a ele que não estava estudando e quando ele pergunta por que a luz do quarto dela estava acesa, ela explica que estava pensando em ideias para sua série de mangá. Ao ouvir isso, Yoichi elogia Chihaya por ser tão apaixonada pelo seu hobby de mangá e isso faz com que ela fique toda animada, então ela sai correndo se sentindo mais energética do que o normal. Mais tarde, quando Yuchi está saindo da escola de Chihaya, ele ouve os 3 invejosos falando mal das habilidades de desenho de mangá dela. Mesmo estando irritado e querendo dar uma surra neles, Yoichi tenta ignorar, mas quando ele ouve eles zombando de como lidaram com ela, ele corre de volta para a sala para ver como Chihaya está.
Quando chega lá, percebe que o manuscrito do mangá foi rasgado em pedaços. Mas quando ele vai partir para cima dos idiotas, Chihaya o impede, dizendo que tá tudo bem. Ela admite que a culpa é dela por desenhar na escola e então expulsa ele da sala. Mas, encostada na porta, ela desaba em lágrimas por ter sido tratada tão mal. Enquanto isso, ao ouvir o choro dela, Yoichi decide resolver a situação por conta própria. Enquanto os inúteis vão embora se gabando do mal que fizeram, ele intercepta eles e usa seu golpe samurai supremo para mandar todos voando como moscas. Depois de dar uma surra séria neles, ele avisa que, se perturbarem a Chihaya de novo, vai encontrar as mães deles e usar sua espada longa nelas. Mais tarde, enquanto Chihaya vai para casa, ela vê os 3 perdedores todos arrebentados e jogados no chão, e imediatamente suspeita que Yoichi deve ter defendido ela. Naquela noite, em casa, Yoichi pede desculpas a Kogomi por ter destruído o projeto de arte dela, mas ela diz que tá tudo bem, já que Ibuki já consertou para ela. Yaochi então percebe Chihaya desenhando em seu bloco, e quando pede para dar uma olhada, ela mostra o protagonista que desenhou para sua nova série de mangá, e Yaochi percebe que ela desenhou ele. Ela explica que se inspirou no super-herói que bateu nos caras maus que estavam fazendo bullying com ela na escola. Yoichi tenta negar desesperadamente que se envolveu, mas enquanto ela segura sua mão, diz que é a forma dela de demonstrar gratidão, e então sai correndo animada. Enquanto isso, Ibuki e Ayama, assistindo a cena, sorriem como vampiros enquanto o ciúme toma conta deles. Na manhã seguinte, a caminho da aula, Ibuki pergunta a Yaochi se ele está se acostumando com a vida escolar, e Yaochi responde que ainda está se adaptando. Mas enquanto a conversa rola, eles são de repente interrompidos por 3 caloras que tão louca para dar em cima do Yaochi. Uma das garotas, chamada Hina, então entrega uma carta de amor para Yaochi, e enquanto ela sai correndo timidamente com suas amigas, Ibuki quase tem um ataque do coração de tanto ciúme. Os garotos também ficam com inveja porque o Yaochi está atraindo todas as garotas como um imã de mulher e gostariam de ser os protagonistas, mas Yaochi acha que a carta é só um convite para um duelo. Mais tarde na aula, depois que Ibuki lê a carta de amor, ela descobre que Hina está convidando Yaochi para um encontro, e isso faz ela desmaiar de ciúmes. Quando Yaochi ouve falar do encontro, ele fica confuso porque nunca ouviu falar de nenhum duelo chamado encontro. Mas Hina explica pro cabeça de vento que o encontro não é um duelo, e sim uma atividade que acontece antes de um cara transar. Como ela não tem tempo nem paciência para explicar melhor, simplesmente entrega um livro para ele pesquisar sozinho. Depois de ler, Yaoshi finalmente entende e fica animado, mas Ibuki dá um tapa na cabeça dele, irritada por ele estar feliz demais. Enquanto anda pelo corredor, Ibuki não consegue parar de pensar no encontro de Yaoichi com Hina e quase morre de ciúmes. Então, quando não aguenta mais, ela vai até Yaochi e, de repente, o convida para sair com ela. Isso faz todos os garotos perderem a cabeça e desejarem ter o mesmo charme infinito que Yaoichi. Mas Ibuki fica envergonhada e, timidamente, diz que é só um encontro de treino para o encontro principal dele com a Hina. No dia seguinte, no dojo, enquanto Hina se prepara para o encontro, Chihaya e Kogomi de repente entram às pressas e, ao verem ela tão animada, desconfiam que tem algo estranho acontecendo. Mais tarde, quando começa um encontro, Yaochi admira a cidade, e isso faz Ibuki perceber que, na verdade, nunca tinha mostrado a cidade para ele desde que ele veio das montanhas. No entanto, quando ela está prestes a sugerir que eles passeiem pela cidade, percebe que Yaochi está desafiando os transeuntes para duelos e assustando todo mundo, então ela o nocauteia e o arrasta para longe. Quando chegam ao shopping, Ibuki compra roupas da moda para Yaochi para que ele pare de se vestir como um avatar no multiverso. Ela também elogia o quanto ele ficou bonito e então espreme seus peitões enormes contra a mão dele para deixar claro qual é o jogo dela. Enquanto passeiam pelo shopping, Yaochi percebe Ibuki admirando algumas bonecas fofas, mas quando ela timidamente coloca uma de volta, ele decide fazer algo a respeito. Enquanto isso, Ayama também está no shopping com suas amigas, que a zoam por não ter nenhuma trama para ser desenvolvida. Isso a deixa irritada. Então ela puxa um dos peitos das amigas e aperta por ciúmes. Mas nesse momento, uma das amigas dela percebe Ibuki e Yaoichi em um encontro, e quando conta isso pra Ayama, ela fica com ciúmes e sai furiosa. Ao mesmo tempo, Ibuki decide ensinar Yaochi a jogar boliche, mas o idiota da vila acaba destruindo toda a pista. Ela então resolve dar uma aula prática de como segurar a bola de boliche, mas Yaochi acaba deixando a bola pesada cair nas próprias pernas. Quando ele cai no chão e grita de dor, acaba tendo uma visão do sorriso vertical da Ibuki, deixando-a tão furiosa que o joga longe como se fosse uma boneca feia. Por causa disso, o gerente da loja grita com raiva para que eles saiam antes que destruam o negócio dele.
Enquanto isso, sem que Aoichi e Ibuki percebam, um assassino misterioso enviado para dar cabo de Aoichi os observa de longe. Depois de um dia divertido no shopping, Yaoichi e Ibuki finalmente vão para casa, mas no caminho ela fica emocionada e tenta segurar a mão dele. Mas o virgem sem perceber se afasta e isso deixa Ibuki tão envergonhada que ela tropeça em uma pedra. Quando ela está prestes a cair em uma fonte próxima, Yaoichi corre para salvá-la, e isso faz com que os dois acabem caindo na fonte e fiquem encharcados. Por um breve momento eles quase se beijam, mas quando se recuperam rapidamente se afastam envergonhados, e isso faz Ibuki rir ao admitir que sempre fica desajeitada perto dele. Mas, nesse instante, Yaoichi entrega a ela a boneca que ela estava admirando no shopping, explicando que comprou para ela porque percebeu que ela não parava de olhar para o brinquedo. Enquanto Ibuki aceita o presente feliz da vida, ela agradece e promete cuidar dele com carinho, e Yaoichi também agradece por ela ter ido ao encontro de prática com ele. No entanto, ao ser lembrada de que era só um encontro de prática, Ibuki fica envergonhada e sai correndo dizendo que precisa tomar alguma coisa. Nesse momento, Hina encontra Yaoichi e quando pede uma resposta para sua carta de amor, Yaoichi diz na lata que adoraria dar uns tapas na bunda grande dela. Mas os roteiristas desse anime mandaram ele recusar a proposta dela. Irritada com a rejeição, Hina jura cortar o bilau minúsculo dele e então revela sua arma. Quando ela ataca, revela que também é uma das assassinas contratadas para dar cabo dele, mas quando Yaoichi tenta dar um soco no rosto dela, ele hesita ao ver o rostinho bonito. Mas Hana quer ele morto, então acerta a barriga dele com sua vara, empurrando-o para trás. Cansada de tudo, ela libera seu golpe mortal chamado Hakuna Matata e parte direto para a cabeça dele. Enquanto isso, Ibuki é emboscada por dois idiotas de cara nojenta que querem provar do mel dela. Mas quando um deles joga no chão a boneca que Yaoichi deu pra ela, Ibuki agarra a mão dele e jura bater nele até a mãe dele implorar pra ela parar. Ao mesmo tempo, quando Hina lança seu golpe supremo, Yaoichi segura a vara dela e, ao quebrá-la em dois, ele libera seu golpe de samurai que a joga pra longe, e rasga as roupas dele em pedaços. Envergonhada, Hina sai correndo e depois de soltar um profundo suspiro de alívio, Yoichi chama Chihaya e Kogomi que estavam escondidas nos arbustos, e então diz a elas que sempre soube que estavam espionando. De repente, eles ouvem Ibuki gritar e ao correrem para ver o que aconteceu, encontram ela em pé sobre dois capangas derrotados. Quando perguntam o que aconteceu, Ibuki explica que eles tentaram dar em cima dela, então ela bateu neles. Enquanto isso, em uma limusine preta, um cara misterioso recebe uma ligação da Ina informando sobre o fracasso dela em eliminar Yoichi, então ele a chama furiosamente de inútil e fracassada. Ao mesmo tempo, na limusine branca logo atrás, uma assassina misteriosa se oferece para assumir o trabalho e promete entregar o resultado. Naquela noite, no dojo, Yama é informada de que Ibuki e Yoichi saíram para um encontro de prática, o que a deixa discretamente aliviada. No entanto, quando ela se lembra de que o encontro de prática significa que um de verdade está a caminho, ela entra em pânico, se perguntando quem é a vadia que vai sair com o crush dela. Do lado de fora, Yoichi conta para Ibuki que recusou as investidas amorosas da Hina, e quando ela pergunta o motivo, ele explica que simplesmente não sentiu nada por ela, e ouvir isso faz Ibuki corar. Por um breve momento, ela se perde e quase confessa seus sentimentos, mas logo recupera a postura e se afasta com um leve sorriso. Dias depois, Wasan pensa em como devolver o lenço da Ibuki, preocupado que, se não devolver logo, ela possa começar a achá-la um canalha. Enquanto está distraído pensando nisso, seu amigo imbecil interrompe e tenta pegar o lenço de brincadeira, mas o Wasan o manda voando como um foguete por ter tocado no que pertence à sua paixão. Mais tarde, enquanto caminha pelo corredor, ele pensa se não seria melhor devolver o lenço para ela na sala de aula, mas imagina que todo mundo iria zoar ele por ser um gado. No entanto, enquanto está distraído, ele de repente vê Ibuki perseguindo Yoichi por estar dando em cima das meninas da sala e enxerga isso como a chance perfeita de devolver o lenço. Mas o Brutamontes leva uma espadada de madeira da Ibuki na cara e acaba na enfermaria. Quando a enfermeira pergunta como ele se machucou, Wasan ainda está viajando, imaginando uma forma romântica de devolver o lenço, e é aí que percebe que poderia simplesmente colocá-lo em um envelope junto com uma carta de amor. Essa ideia o deixa animado, já que ele já consegue imaginar Ibuki lendo sua coleção de cantadas e se apaixonando perdidamente por ele. Enquanto ele grita de empolgação, a enfermeira se pergunta se há algum outro problema com o qual ela deva se preocupar, além dos hematomas na cara feia dele. Durante o almoço, Yoichi e Ibuki discutem sobre o comportamento depravado dele, então Yoichi se desculpa rapidinho, torcendo para que ela vá embora logo para ele poder continuar. No entanto, quando ele abre rapidamente o armário para pegar o creme, vê a carta de amor do Wasan lá dentro. Enquanto isso,
o Watson espera no terraço pela Ibuki, relembrando o dia em que se apaixonou por ela. Nesse momento, Yoichi interrompe seus pensamentos profundos mostrando a carta para ele, e é aí que o Aisan percebe que cometeu uma besteira ao colocar a carta no armário errado. Achando que Yoichi deve ter lido a carta e sabe que ele tá caidinho pela Ibuki, o Atusa decide assumir sua confissão como um homem de verdade. No entanto, antes que ele possa dizer qualquer coisa, Yoichi pergunta se ele tem interesse em artes marciais e se gostaria de entrar no dojo da Ibuki. Confuso, o Asan diz que não tá nem aí pra Kung Fu. Mas quando Ibuki aparece de repente e pede para ele entrar no dojo dela, o grande mestre dos apaixonados aceita na hora, feito um bom soldado. Enquanto isso, em um quarto escuro, um poderoso artista marcial chamado Jin, cuja lâmina pode cortar até fogo, recebe $1 milhão de um homem mascarado para eliminar Yoichi. O maluco põe fogo no dinheiro, concordando em acabar com Yoichi de graça porque odeia gente feia e quer vê-los mortos. Então, mais tarde naquele dia, ele abandona seu treinamento no Daguestão e seu apartamento caindo aos pedaços no meio do mato para ir dar cabo de Yoichi. No dia seguinte, o Asan e seu melhor amigo fracassado chegam ao dojo de Ibuki para começar o treinamento. Mas o Asan tá preocupado porque fazer isso significa que ele vai ter que lidar com Yoshi, que é a última coisa que ele quer. Enquanto ele fica parado na entrada, indeciso, os pirralhos do dojo aparecem e mandam ele tirar esse corpo de palito do caminho. Irritado com a falta de respeito, o Asan e seu parceiro se preparam para brigar com eles. Mas quando Ibuki aparece de repente, o Asan fica paralisado como se tivesse bolsas de gelo na calça e decide entrar. Ele fica animado com a ideia de Ibuki ensinar Kung Fu para ele, assim pode aproveitar as tramas suaves dela. Mas seus planos vão por água abaixo quando Ibuki diz que Yoichi é quem vai comandar o treinamento dele. Quando o treino começa, o Aisan se distrai olhando para as curvas da Ibuki, mas Yoichi dá uma paulada na cabeça dele com sua espada de madeira para trazê-lo de volta à realidade. Cansado das besteiras do Yoichi, o Asan imediatamente saca sua bola com espinhos para acabar com o bode montanhês de uma vez por todas. Mas no instante em que Ibuki pergunta se tá tudo bem, o modo puxa-saco dele ativa e ele diz que tá sim. Algumas horas depois do início do treino, Ibuki redesenha o rosto do Yoichi por ter pegado pesado demais com o Anazan e quase quebrado a coluna dele logo no primeiro dia. Yoichi insiste que pegou leve com o grandão, mas Ibuki chama ele de mentiroso nojento e diz que qualquer samurai que bate nos fracos é um fracassado inútil. Tocado pelas palavras dela, Yoichi se ajoelha e pede desculpas. E enquanto Ibuki o ajuda a levantar, Yama chega da escola, vê os dois todos amigáveis e sai furiosa de ciúmes. Enquanto isso, Yoichi decide recomeçar o treinamento do zero e, dessa vez, pegar leve com o Asan. Ele sugere que comecem com flexões básicas, mas o Asan arrogantemente diz que flexão é coisa de iniciante, até que Ibuki manda ele fazer, e aí ele concorda na hora. Quando ele se prepara para começar, Yoichi se junta a ele, dizendo que também é um estudante das artes marciais. O Asan manda ele cair fora, insistindo que quer fazer sozinho, mas Yoichi se recusa, dizendo que precisa acompanhá-lo no treinamento. Isso deixa o Aisan irritado, e ele desconfia que Yoichi só tá fazendo isso para se exibir na frente da Ibuki. Quando eles chegam na marca de 400, as mãos do Aisan já estão tremendo como uma máquina de lavar com defeito, então ele desaba de exaustão. Mas Yoichi se recusa a desistir e tá pronto para fazer cerca de 1000 como punição por sua arrogância. Não querendo ser visto como um fracote, o Asan também insiste em fazer a mesma quantidade. Nesse momento, o barulho vindo do dojo chama a atenção da Yama, e ela fica chocada ao ver Yoichi e o Asan se matando de treinar. Quando eles chegam em cerca de 800 repetições, o Asa já consegue ver sua alma deixando o corpo. Mas quando ele olha para os peitão de madrasta da Ibuki, ele se reanima e continua forçando. Finalmente, eles chegam à marca de 1000, e quando desabam no chão, Yoichi parabeniza o Asan pelo trabalho bem feito, mas o cara jura que nunca mais volta ao dojo. Nesse momento, Ayama e Koigumi trazem comida para todo mundo no dojo se banquetear depois de um dia puxado de treino. Como as mãos do Asan ainda estão tremendo das flexões, Ibuki dá comida na boca dele, e ele chora de felicidade extrema por ser alimentado pela crush. Ayama também alimenta Yoichi, já que ele não consegue usar as mãos, e isso deixa feliz, então ele diz a ela o quanto tá animado por ver tanta gente no dojo, especialmente ela. Ao ouvir esse elogio, Ayama fica super vermelha e, por reflexo, dá um tapa nele por deixá-la molhada do nada. Logo depois, Ibuki ganha uma viagem com tudo pago pra praia, então ela convida todo mundo, inclusive Tsubasa e Angela. Tsubasa agradece pelo convite, revelando que nunca foi à praia antes, mas Ibuki diz que tá tudo bem. Na cabeça dela, Tsubasa vê isso como uma chance de passar um tempo com Asan, seu príncipe encantado.
No entanto, a fantasia romântica dela vai por água abaixo quando Ibuki conta que convidou o Asan, mas o grandalhão diz que prefere ficar em casa. Para piorar a frustração dela, Angela então sugere que eles façam um treino especial na praia. Enquanto as garotas conversam, Yoichi aparece de repente vestindo apenas uma tanga toda rasgada. As garotas imediatamente surtam ao ver o tamanho do destruidor de corações dele através da tanga, e Angela tá pronta para arriscar tudo só para provar um pouco do leite dele. Enquanto isso, em um navio perto da praia, o vilão mascarado observa Yoichi e as garotas com binóculos e fica animado, já que foi ele quem organizou a viagem com tudo pago para essa praia. Para completar sua missão de eliminar Yoichi, ele envia 2 assassinos renegados, os irmãos Mizunagi, conhecidos por usar o oceano como arma, que garantem que Yoichi será comida de peixe até o final do dia. De volta à praia, Ayama tenta desesperadamente mostrar que tem um busto grande, então ela coloca enchimentos nas alças do biquíni. No entanto, justo quando ela acha que tá tudo perfeito e pronto, a alça do biquíni dela rebenta. E para piorar, Yoshi aparece inesperadamente bem nesse momento e acaba vendo os cherries dela 10% baixados. Ele imediatamente pede desculpas, mas Ayama nocauteia ele e sai correndo de vergonha. Sentindo-se culpado, Yoichi corre atrás de Ayama para devolver os enchimentos de busto que ela mesma fez. No entanto, enquanto isso acontece, os irmãos Mizunagi observam de um penhasco e ficam surpresos ao ver o idiota indefeso que deveriam assassinar. Para testar a habilidade do Yuchi, eles decidem fazer um ataque surpresa, então invocam um pássaro que também é um assassino para dar cabo dele. Enquanto Yuichi e Ayama continuam discutindo, Yuichi sente instantaneamente um perigo se aproximando, então ele se joga e salva Ayama do pássaro perigoso. Infelizmente, as mãos dele acabam apertando os pancakes da Ayama, e isso rende a ele um tapa que desafia a gravidade. Mas nesse momento, ele também percebe o pássaro tentando atacar Tsubasa, então ele a puxa para baixo pelo bolo antes que o pássaro maligno arranque a cabeça dela. No entanto, Tsubasa não faz ideia de que Yoichi acabou de salvá-la, e acha que ele só quer se aproveitar dela, então ela o manda voando com um uppercut poderoso. Para piorar, Yuichi cai de cara nos non-nons gordos da Ibuki e entra em pânico, sabendo quão violenta ela pode ser. Mas quando o pássaro volta, ele enterra o rosto de novo, mas dessa vez, Ibuki neutraliza a berinjela dele com sua espada de madeira. Enquanto o resto das garotas não faz ideia do perigo, Angela é a única que percebe que estão sendo atacadas, e Yuichi fica aliviado que pelo menos uma pessoa acredita que ele não estava só tentando ser tarado. Depois de testar com sucesso a habilidade de Yuichi, os irmãos Mizunagi ficam impressionados com o bom instinto dele. Então eles replanejam para tentar atraí-lo para o mar ou para uma caverna próxima, onde podem acabar com ele facilmente. Logo depois, enquanto todo mundo mostra suas habilidades de natação, Yuichi quase se afoga, então Ibuki o salva. Mas quando ela percebe que ele está olhando para o dispositivo de flutuação dela, ela fica envergonhada e quase acaba com ele ali mesmo. Nesse momento, Koibumi aparece e quando percebem que ela não tá no clima para se divertir com eles, um dos moleques do dojo chamado Masashi se aproxima e se oferece para ensinar ela a nadar. Mas ela, irritada, manda ele se mandar e sai correndo para dentro da floresta. Assumindo a culpa, Masashi se oferece para ir procurá-la. Mas no meio da floresta, Koigumi percebe que não consegue encontrar o caminho de volta para a praia. Ela começa a entrar em pânico, sem saber o que fazer, mas de repente pisa acidentalmente em uma armadilha. Quando ela cai em uma caverna, Masashi aparece bem na hora, e os dois acabam ficando presos lá dentro. Para tentar sair da caverna, eles se aventuram mais fundo, mas observando-os de cima de um penhasco, estão os irmãos Mizunagi, animados porque o plano deles de prender os moleques e atrair o Yuichi tá funcionando como esperado. De volta à praia, o grupo percebe que vai chover e que os moleques ainda não voltaram, então Yoichi sugere que eles se dividam em grupos para procurá-los. Logo começa a tempestade, o que aumenta a preocupação de Ibuki e Ayama com a segurança da irmãzinha. Mas enquanto Yoichi tenta animá-los, Angela e Tsubasa, sentados em um galho de árvore, avisam que viram uma caverna ali perto. Mas logo depois de dizer isso, Angela escorrega do galho e cai com o bumbum apimentado bem na cara do Yoichi. De repente, Yoichi avista o mesmo pássaro perigoso de antes e imediatamente sugere que eles o sigam, na esperança de que ele os leve até a caverna. Enquanto isso, depois de andar por horas, Koigumi se sente culpada pela atitude que teve antes e pede desculpas ao Masashi por tê-lo ignorado mais cedo. Mas o jovem Shed diz pra ela não se desculpar, explicando que isso é pro desenvolvimento do personagem dele. De repente, eles avistam uma saída, mas ao correrem para sair da caverna, Masashi cai de um penhasco, mas por sorte é salvo por um galho. Nesse momento, Yuichi e o grupo chegam, e quando Masashi cai na água, Yuichi pula para salvá-lo, esquecendo que é alérgico à água.
Vendo a oportunidade, os irmãos Mizunagi aparecem em pranchas de surf e tentam afogar Yuichi e Masashi. Na luta, Masashi quase se afoga, mas Kogami supera seu medo de água para salvá-lo. Quando Yuichi finalmente pega sua espada, ele tenta atacar, mas os irmãos malignos liberam seu golpe supremo, que faz uma onda aterrorizante engolir Yuichi. As garotas entram em pânico, achando que ele tá morto, e os irmãos Mizunagi têm certeza disso. Mas, de repente, um enorme redemoinho surge debaixo d'água e Yoichi emerge. Ele então invoca um poderoso tsunami que colide com eles e, em seguida, lança uma lâmina de vento que os arremessa para longe. Observando do barco, os vilões mascarados ficam desapontados porque o plano falhou de novo, mas se consolam sabendo que gravaram o estilo característico de Yuichi em vídeo. Vários dias depois, enquanto Asan vai pro dojo para seu treino de sempre, ele finalmente decide confessar seus sentimentos para Ibuki. Para isso, ele já escreveu um poema de amor e, desta vez, quer entregá-lo pessoalmente para ela. Logo depois, 3 caras solitários veem um Asa indo pro dojo e ficam assustados, lembrando que ele é o delinquente mais temido da cidade. Eles também veem um velhinho caminhando em direção ao Asan e pedindo informações, e sentem pena do homem, sabendo que o Asan é tão brutal que bate tanto em jovens quanto em idosos. No entanto, ao contrário do que esperavam, o Asan educadamente dá as direções pro velhinho, e isso choca os mijões de medo, fazendo-os acreditar que o outrora temido Asan agora é um homem mudado. Mais tarde, o Asan faz um desvio rápido até o supermercado para pegar sua bebida favorita, mas ao tentar pegá-la, a Yama aparece e começa a puxar a bebida junto com ele. Ela, irritada, pede para ele soltar, explicando que também é a bebida favorita dela, mas o Asan insiste que ela deixe ele ficar com ela. Enquanto isso acontece, 2 caras feios entram na loja e, ao verem o Asan discutindo com uma gata por causa de uma bebida, eles ficam paralisados de choque porque o Asan deveria ser o lendário chefão. Então eles tiram uma foto dos dois brigando para guardar como prova. Mais tarde, na hora do intervalo no dojo, o Asan finalmente tem a chance de entregar sua carta de amor para Ibuki. Mas quando ela se aproxima para elogiá-lo por ter melhorado tanto, o grandalhão covarde amarela. Enquanto isso, a Yama luta para entregar uma toalha para Yuichi, lembrando que Shihai e Kogami disseram que isso marcaria pontos para conquistar o coração dele. Mesmo assim, ela acha difícil conseguir fazer isso, e quando desaba, o Asen percebe que ela tá abatida e pergunta o que aconteceu, mas a Yama manda ele tirar aquela cara nojenta da frente dela. Quando ele se levanta para sair, sua carta de amor escorrega acidentalmente do bolso e quando a Yama a pega, curiosa para saber o que é, o Asan imediatamente pula em cima dela e rasga a carta em pedaços antes que ela consiga ler. Enquanto isso, Tsubasa chega ao dojo para entregar ramen e tá animada porque finalmente vai conhecer o Asan, seu Riz Daddy. Mas quando ela entra, vê o Asan prendendo a Yama no chão, implorando para que ela mantenha a carta em segredo. Horrorizada, Tsubasa imediatamente interpreta mal a situação, achando que é prova de um caso escondido, e isso parte seu coração, então ela sai correndo, devastada. Mais tarde, durante o almoço, Ibuki conta para Yuichi que Tsubasa entregou o ramen, mas saiu apressada sem receber o pagamento. Então Yuichi se oferece para ir pagar para ela no restaurante mais tarde. Ele então percebe como os garotos do dojo ficaram à vontade com o Asan, e comenta sobre o quanto o Asan mudou desde a primeira vez que se encontraram. Ibuki também concorda e o elogia por frequentar a escola com frequência e sempre ser pontual nas aulas do dojo. A princípio, o Asan sorriu orgulhoso, mas Chihaya de repente menciona seu passado, lembrando-o de como, naquela época, ele era o encrenqueiro que destruiu sozinho o grupo de delinquentes escolares mais forte, conhecido como School Union. Ao ouvir isso, Walson percebe que eles estão certos, e que o amor realmente transformou um bad boy como ele em um cara mole e sensível. Horas depois, na loja de ramen, Tsubasa chorra por causa do coração partido, e Angela tenta consolá-la. Mas Tsubasa atinge com uma energia mística, rasgando suas roupas. Enquanto se pergunta o que há de errado com Tsubasa, Angela volta para o balcão com seus melões enormes à mostra, mas nesse momento, Yuichi aparece para fazer um pagamento. Mas no instante em que ele vê Angela em toda a sua glória, o cara simplesmente surta. Depois, enquanto Yoichi está fazendo um pagamento, um bando de brutamontes feios do grupo School Union entra na loja de ramen para fazer compra. Quando Yoichi está prestes a sair da loja, ele ouve eles fofocando sobre a fraqueza de Asan, o que chama sua atenção. Um dos brutamontes, com uma cicatriz no rosto, sugere que eles derrubem o Asan agora, usando sua fraqueza contra ele. Ao ouvir isso, o resto do grupo fica assustado, mas ele mostra uma foto de Asan e a Yama, e diz que eles podem usar a Yama como isca para voltarem a seus chefões. Mais tarde, naquele dia, no dojo, depois que todos os alunos vão embora, a gangue School Union consegue entrar no dojo para sequestrar a Yama.
Enquanto o Asan vai para casa, feliz por ter visto Ibuki, ele dá de cara com a gangue e vê que a Yama está sendo mantida como refém por eles. Quando o Asan exige saber o que está acontecendo, o líder da gangue o alerta para não bancar o esperto, como se ele não estivesse vendo que eles estão com a namorada dele. Para refrescar a memória dele, caso esteja com amnésia, ele mostra uma foto dele com a Yama no shopping. Chocado ao ver a foto, o Asan imediatamente nega a Yama, dizendo que não pode namorar uma tábua como ela. Então, para confirmar, o líder tira a roupa da Yama e depois tira fotos indecentes dela para usar como chantagem. Vendo a expressão preocupada no rosto do Asan, o canalha feioso assume que a Yama deve ser mesmo a namorada dele, então ameaça postar as fotos se o Asan não se entregar para ser o saco de pancadas deles. Sem querer que a Yama seja prejudicada, o Asan concorda, então o resto da gangue espanca ele com paus e barras de ferro, mas mesmo assim o grandão se mantém firme. À medida que a surra fica mais intensa, Yoichi aparece de repente e manda os membros da gangue voando com seu golpe de samurai. Ele chama o líder da gangue de covarde inútil por recorrer a táticas tão baixas, então exige que ele solte a Yama. Imediatamente, o líder da gangue solta a Yama, então Yoichi aconselha ele a nunca chamar alguém de fraco só porque essa pessoa tem algo a proteger. Incentivado pelas palavras do Yoichi, o Asan fecha o punho, pronto para se vingar de verdade, e junto com Yoichi, eles dão uma surra nos 3 membros da gangue que ousaram enfrentá-los. O líder da gangue não acredita no que tá vendo, mas assim que a dupla termina com seus capangas, o Asan acerta um belo uppercut no queixo dele, nocauteando o cara. Depois, o Asan destrói o celular do líder da gangue para garantir que o material da Yama no OnlyFans seja enterrado para sempre. Como eles formam uma boa dupla de luta, Yoichi estende a mão para selar a paz e deixar qualquer desavença para trás. No começo, o Asan também estende a mão, mas congela ao ver Ibuki correndo na direção deles com seus atributos balançando. Quando ela percebe Yama caída no chão e quase sem roupa, imediatamente desconfia do tarado entre eles e parte para cima dele furiosa. No entanto, o Asan, assistindo a tudo isso, não vê uma surra acontecendo, mas sim, sua cabeça psicótica acha que Yoichi está flertando com sua paixão. Então ele sai correndo feito um idiota de coração partido. Mas no caminho, a Yama o intercepta e lhe entrega sua toalha gelada para ele limpar o suor, como forma de agradecimento pela surra que ele aguentou por ela. Mas o Asan recusa a toalha e diz para ela dar o samurai da montanha, então vai embora. Essa rejeição destrói o grande ego da Yayama, mas mesmo assim ela faz o que o Asan pediu e entrega a toalha para o Yoichi. No dia seguinte, no dojo, enquanto Ibuki treina os pirralhos, o Asan fica encantado com o sorriso fofo dela e começa a sonhar acordado com os dois conquistando o mundo juntos como um casal. Mas seu devaneio é interrompido quando Yoichi acerta sua cabeça grande com a espada de madeira para fazê-lo se concentrar, mas, em vez disso, o grandalhão sai correndo chorando. Lá fora, enquanto o Asan joga água no rosto, ele reclama para Torigaya o quanto se sente miserável por Yoichi ser seu professor em vez de Ibuki. O Asan promete em voz alta que vai dizer para Ibuki que a ama e que quer enterrar o rosto nas bochechas gordas dela. Mas, nesse momento, a Yama aparece atrás dele e, ao ouvir sua confissão, acha que ele está se declarando para ela, então o rejeita instantaneamente e sai correndo. No entanto, quando chega ao seu quarto, seu coração se enche de alegria porque, pela primeira vez, um garoto realmente se declarou para uma tábua como ela, em vez de para Ibuki. Depois do treino naquele dia, o Asan fica frustrado por não ter conseguido nem conversar com Ibuki, e agora a irmã dela acha que ele se declarou para ela. Mas enquanto ele entra em parafuso emocionalmente, Torigaya conta que a Yama na verdade gosta do Yoichi, e o Asan fica surpreso ao ouvir isso. Nesse momento, ele ouve 2 garotas que acabaram de sair da casa do Sugar Daddy falando sobre o festival que tá por vir, e o Asan fica animado quando finalmente uma ideia brilhante surge em sua cabeça. Então, no dia do festival, o Asan e Torigaya são os primeiros a chegar, vestindo yukatas. Nesse momento, Ibuki chega, deslumbrante em um yukata rosa, e o Asan sofre um mini derrame cerebral de tão impactado. Um tempo depois, o resto da galera chega, e como todo mundo tá ansioso para visitar lugares diferentes no festival, o Asan sugere que eles se dividam em duplas. Para isso, Torigaya propõe que eles tirem números, explicando que quem pegar o mesmo número automaticamente vira a dupla, com Torigaya distribuindo os números secretamente. Mas, depois que o sorteio termina, ele de repente percebe que ele e Yama pegaram o número 6, formando uma dupla. Enquanto isso, Yuchi e Ibuki pegaram o número 9, então eles também viram uma dupla. Furioso, o Asan grita com Torigaya, mas o idiota sem noção pede desculpas. Logo, todos os pares vão curtir o festival, deixando o Asan e Yama para trás. O Asan fica puto por estar preso com a irmã sem forma, mas Yama diz que também não tá feliz de ficar com o macaco desidratado. Enquanto isso, Yuichi tá animado com toda a diversão do festival,
e seu jeito empolgado faz Ibuki sorrir ao lembrar que ele era igualzinho durante o encontro de mentira deles. Mas enquanto ela relembra o encontro, percebe que Yuichi fez um truque de pai e sumiu. Yuichi tá fascinado com o festival, ansioso para experimentar tudo, mas o vilão mascarado tá observando ele silenciosamente das sombras. Então, enquanto Yuichi tá distraído, o vilão tenta secaiá-lo com um leque de mão afiado. Mas, para seu choque, Yuichi desaparece e reaparece ao lado dele, devolvendo o leque. Mas, quando tá prestes a ir embora, o vilão mascarado o impede e, ao tirar a máscara, se apresenta como Yukio. Nesse momento, Ibuki aparece de repente para interromper a conversa deles, mas Yukio rapidamente se esconde atrás de uma barraca. Em outro lugar do festival, Chihaya, Kogami e Torigaya encontram a segunda vilã mascarada, Sakon, que se disfarça de vendedora e pede para eles experimentarem seus pratos requintados. Quando os quebrados aceitam a oferta, ela fica animada ao ver que seu plano está funcionando. Enquanto isso, Yuichi perde Ibuki de vista novamente e, enquanto procura, ele esbarra na mesma vilã mascarada, que finge ser uma vendedora e pergunta se ele quer jogar um jogo de tiro. Ao mesmo tempo, o Asan tá perdido em outro devaneio picante sobre Ibuki, mas Yama o traz de volta à realidade, chamando de inútil. Como ela não tá se divertindo, sugere que eles se encontrem logo com os outros. Mas quando o Asan revela que é bom em pegar peixinhos dourados, ela diz que gostaria que ele pegasse a própria inutilidade. Na barraca de tiro, enquanto Yoichi luta para acertar um alvo, Ibuki aparece de repente, e Sakon pergunta se ela também pode tentar. Ela promete para Ibuki uma viagem com tudo pago para as águas termais se ela conseguir derrubar o peixe dourado. Empolgada, Ibuki aceita a oferta na hora e, ao mirar no peixe dourado, acerta o alvo. Mas quando o peixe se recusa a cair, Sakon usa seu poder do vento para empurrá-lo para baixo. No entanto, enquanto Ibuki comemora por ganhar uma viagem gratuita para as águas termais, Yuichi desconfia de algo estranho com o vento. Em outro lugar, Yami está frustrada por ter se arrumado toda para seduzir Yuichi, mas ele nem olhou para ela. Então, ela, irritada, culpa o Asan por ter manipulado o sorteio e diz que odeia ter sido alvo de uma declaração de um covarde. Cansado da situação, o Asan grita de volta que ela entendeu tudo errado e que ele não estava tentando se declarar para um poste de lançamento de dardo, e que a declaração era para Ibuki. Ao ouvir isso, Yama fica emocionada por saber que a declaração não era para ela. Mas o Asan fica confuso, se perguntando se ela tem problemas com o pai. Nesse momento, Yuichi aparece novamente procurando por Ibuki, e no instante em que a Yama ouve sua voz, seu coração dispara. Percebendo que ela tá olhando pro Yuichi, o Asan incentiva a ir atrás dele, já que tá óbvio que ela tá apaixonada por ele, mas Yama nega timidamente. No entanto, depois de criar coragem, Yama chama Yuichi para conversar com ele. Mas nesse exato momento, Ibuki aparece, estragando o momento dela. Percebendo que Yama tá no mesmo barco covarde que ele, o Asan então decide salvar os dois. Mas antes, ele pede desculpas a Yama pelas palavras duras que disse a ela e promete ajudá-la a ter uma chance. Imediatamente, ele corre em direção a Yuichi e Ibuki e, ao agarrar Ibuki, sai correndo com ela nos braços. Agora, a sós com a Yami, Yuichi sugere que eles formem uma dupla e se juntem ao resto do grupo, e isso faz o coração de Ayami dar cambalhotas de alegria. Mas o orgulho dela não permite que ela ceda, então ela pede para Yuichi ajudar a carregar sua bolsa se ele quiser que eles sejam uma dupla. Quando Yuichi concorda, eles saem andando, cada um segurando uma alça da bolsa. Enquanto isso, depois de correr por horas, o Asan finalmente para se declarar. Mas quando ele se vira, vê Tsubasa vestido como um personagem de terror e quase morre de susto. Logo depois, Ibuki explica pra galera que o Asan tinha pegado Tsubasa por engano, que estava fazendo cosplay no festival com Angela, enquanto o Asan surta mentalmente. Semanas depois, quando Ibuki e o grupo chegam ao resort de águas termais, eles são recebidos por uma velhinha do tamanho de um rato. No entanto, ao ver como o resort é requintado, Kogami se pergunta como é que uns quebrado fedorento como eles conseguem ficar num lugar desse. Mas Ibuki garante que eles podem sim, lembrando que ela ganhou na loteria. Depois que eles se acomodam, Yoichi decide dar uma volta pelo resort. Mas no caminho, ele encontra Ibuki e as garotas, que dizem que estão indo para as águas termais. Quando Chihaya pergunta se ele gostaria de se juntar a elas, Yui fica paralisado e seu osso de samurai começa a se levantar. Sem querer confusão, Yoichi sai correndo rapidamente e, ao entrar na floresta, vê um esquilo, o que o faz lembrar da montanha, de seu pai e de todos os seus amigos da selva. Depois de um banho cheio de enredo nas águas termais, Ibuki e Ayami se enfrentam em uma partida de tênis de mesa.
Enquanto jogam, Ayami se pergunta por que elas são as únicas hóspedes no resort, mas Ibuki não vê nada de errado e diz pra ela parar com esse papo de Sherlock Holmes. Percebendo uma brecha, Ayami acerta a bola com força, esperando finalmente vencer Ibuki em alguma coisa, mas Ibuki rebate usando técnicas de artes marciais e vence o jogo. Enquanto isso, enquanto Youchi aproveita um tempo sozinho na enorme fonte termal, ele de repente vê um leque voador e do nada Yukio aparece. Yukio começa a falar sem parar sobre família e como uma família de verdade deve trabalhar junta e ajudar uns aos outros. Ele diz pro Youchi que ele não tá sendo uma família de verdade pras garotas porque só pensa no próprio treinamento. E logo depois de dizer isso, ele desaparece como se nunca tivesse estado ali, deixando Youchi confuso. Naquela noite, durante o jantar, Ayami pergunta ao velho gerente por que eles são os únicos hóspedes no resort. O velhinho então dá uma razão absurda, dizendo que o resort é assombrado por fantasmas e monstros de Stranger Things. Vendo isso como uma chance de bancar o herói de novo, Yuichi promete cuidar dos fantasmas para mostrar sua gratidão pela comida. Mas aí, Ibuki também se oferece para fazer parte da equipe caça-fantasmas dele, então o velho coelho agradece a eles. Quando Ayami descobre por Chihaya que Yoichi e Ibuki estão embarcando em uma missão de extermínio de fantasmas, ela diz que não se importa com o que eles fazem. Mas Chihaya revela que essa é a chance perfeita dela se aproximar do Yuichi e aproveitar o calor da carne dele. Alguns momentos depois, Yukio e o gerente Smurf entram na sala, revelando que eles estão por trás do ataque. A velha gerente então arranca o rosto, revelando que era o Sakun disfarçado. Então Yukio agradece a ela por ser uma ótima irmã e por ajudá-lo a capturar Ibuki. Enquanto isso, Yuichi e Ibuki chegam à caverna para exterminar os fantasmas. Mas ao entrarem, eles caem em caminhos separados e profundos. Depois de se recuperar, Yuichi percebe que ele e Ibuki devem ter caído em caminhos diferentes, então decide procurá-la. Mas de repente, ele vê Ayami, que diz estar com medo e então pula em cima dele. Enquanto Yuichi tenta se soltar, ela pega a mão dele e a coloca em seu peito, e ele imediatamente fica paralisado. Ela então o prende no chão de novo e diz que quer lamber o sorvete dele, mas isso choca Yuichi, já que sabe que Ayami normalmente não age com esse nível de esquisitice. Em outra parte da caverna, Ibuki se recupera, mas Yuki aparece de repente para dar em cima dela. No entanto, quando Ibuki não reconhece o rosto dele, ele a lembra de que eles fizeram uma promessa um ao outro quando eram crianças. Ibuki não se lembra do que ele tá falando, e só tá interessado em procurar Yuichi. Frustrado, ele então decide mostrar pra ela a Ayami tentando se aproximar de Yuichi, esperando que isso faça Ibuki perder o interesse nele. Mas Ibuki sabe que sua irmã é tímida demais pra algo assim. Percebendo que o plano deles falhou, Sakon tira a máscara e ataca com um gás sonífero. Isso faz Ibuki desmaiar, dando a Yukio a chance de carregá-la. E quando Yuichi tenta reagir, percebe que tá fraco demais pra impedi-lo. Yukio diz a ele que Ibuki é sua noiva e jura fazê-la se lembrar dele. Antes de ir embora, ele diz que vai deixar Yuichi viver, mas o alerta para voltar para sua selva e continuar brincando de Tarzan. Agora sozinho, Yuichi se arrasta para fora da caverna, desesperado para salvar as garotas. Mas quando ele volta para o resort, percebe que todas as garotas desapareceram. De repente, ele é atacado por Hina, que ainda tá furiosa por ter sido rejeitada, mas ele desvia do golpe dela. Yuki aparece de repente e ordena que milhares de ninjas acabem com ele. Quando os ninjas avançam contra ele, Youchi libera seu estilo samurai característico, derrubando-os como moscas. Nesse momento, ele percebe Yukio fugindo e, ao persegui-lo, encontra os irmãos Mizunagi e a mãe tubarão deles, mas os derrota com facilidade. Yoichi chega a uma ponte onde avista Chihaya e Kogami, mas acaba cercado por ninjas liderados por Jin. Vendo o quanto Yoshi está exausto, Jin se gaba dizendo que pode derrotá-lo até vendado. Mas, ao sacar sua espada, Ayami aparece de repente e o joga na água com um tapa. Yuichi então implora para que Ayami fuja, mas a garota teimosa se recusa. Então, juntos, eles derrotaram todos os ninjas fracos sem piedade. Depois de acordar Kogami e Chihaya de seu sono profundo, o grupo continua a busca por Ibuki e finalmente a encontra dentro de um dos quartos do resort, apenas para perceber que ela perdeu a memória. No dia seguinte, quando eles voltam das águas termais, Ibuki imediatamente corre para dentro da casa procurando pelos pais, e é aí que todos percebem que há algo errado com ela. Ao entrar em casa, Ayami conta para ela que a mãe e o pai foram comprar leite, mas nunca voltaram, deixando todos sozinhos. Mas nesse momento, Ibuki percebe a espada de madeira na cintura do Yoichi e o acusa de ter vindo destruir o dojo deles. Antes que Yoichi consiga dizer qualquer coisa, ela o agarra pelo pescoço e bate a cabeça dele contra a parede. Orgulhosa, ela afirma que, mesmo sendo uma pirralha, ainda é habilidosa e pode derrotar qualquer inimigo.
Durante o dia, Ibuki continua gritando pelos pais, fazendo as meninas se perguntarem se Yukio e sua irmã demoníaca a haviam drogado e apagado sua memória. Yoichi admite que não conseguiu capturar a dupla e que eles desapareceram sem deixar rastros. A situação na casa se torna insuportável, pois a Yami e suas irmãs acham difícil entender o comportamento mimado de Ibuki, o que acaba levando a uma briga. Sem entender por que todos continuam brigando com ela, Ibuki sai correndo de casa chorando. Alguns minutos depois, Yoichi vai ver como ela tá. Quando a encontra sentada nos degraus do dojo, ele garante que, mesmo que ela tenha esquecido suas memórias, todos vão ajudá-la a recuperá-las. Na manhã seguinte, durante o treino no dojo, Ibuki quase manda Masashi pro além. Enquanto ela pula de empolgação, o resto dos pestinhas do dojo fica apavorado de continuar o treino. Quando os pestinhas vão embora, Yoichi e Kogomi pedem desculpas ao Masashi, que tá cuidando de um baita machucado no rosto. Eles encontram a Yami furiosa com Ibuki por brincar com tesouras e quase acertar os melões da Chihaya. Então, para aliviar a tensão, Yoichi alerta Ibuki para tomar cuidado com objetos cortantes e pede que ela peça desculpas. Nesse momento, alguém bate na porta e quando as meninas abrem, vem nada menos que Yukio e Soka. Yoichi imediatamente corre para socar a cara do Yukio, mas Yukio pede para ele se acalmar e ouvir o que ele tem a dizer. Enquanto eles se sentam na sala, Yukio pede desculpas por tudo que aconteceu. Enquanto isso, Ibuki tá do lado de fora correndo atrás de um gato feito uma boba, o que faz com que ela esbarre em Oasan e seu amigo sinistro. Imediatamente ela começa a chorar, dizendo que não quer voltar para casa, e implora para Oasan levá-la para outro lugar. Lá dentro, Yukio sugere que Yoichi e as meninas deixem que ele leve Ibuki embora como seu noivo, já que tá claro que eles não conseguem cuidar dela. A Yami protesta imediatamente, dizendo que não sabia que sua irmã estava noiva, mas Yukio insiste que o noivado foi combinado apenas entre os dois. Yukio também promete administrar o antídoto, mas avisa que pode levar alguns meses para a cura ser completa. Enquanto isso, Oasan leva Ibuki ao parque, e só de vê-la construindo um castelo de areia, percebe que sua paixão ficou completamente maluca. De volta a casa, Yukio tem uma conversa particular com Yoichi, onde diz para ele esquecer as garotas. Ele lembra que Ibuki é sua noiva, e que sua permanência no dojo só vai causar problemas para as meninas. No entanto, ele diz que não vai deixá-lo de mãos abanando e que vai preparar um lugar para ele. Logo depois de dizer isso, Angela entra pedindo para Yoichi acompanhá-la e Yukio promete construir um dojo para ele treinar. Assim que a reunião termina, um dos seguranças de Yukio aparece no parque para levar Ibuki, e quando Oasan tenta defendê-la, ele leva um choque de taser. Ibuki então é forçada a entrar no carro, onde encontra Yukio, que imediatamente a faz dormir com um gás sonífero. De volta em casa, Yoichi informa as garotas que vai deixar o dojo, e quando elas tentam impedi-lo, ele insiste que precisa ir. Tentando bancar a durona, a Yami diz pra ele ir embora, se gabando de que elas não precisam dele, já que agora estão vivendo lá vida louca. Mas quando entram em casa, encontram Kogomi chorando pela ausência de Ibuki, e enquanto tentam consolá-la, ela pergunta se Ibuki realmente as esqueceu. Nesse momento, Yoichi aparece de volta dentro de casa, e só de ver Kogomi chorando, ele desaba, então pede a Angela mais um dia antes de partirem e promete trazer Ibuki de volta ao normal. No entanto, quando as garotas perguntam se ele tem um plano, o idiota fica em silêncio, revelando que não tem plano nenhum, então elas insistem em ir junto com ele. Algumas horas depois, quando Yoichi e as garotas chegam ao local onde Ibuki está sendo mantida, eles percebem que precisam atravessar um rio para chegar ao prédio, então Yoichi propõe que construam uma jangada. A Yami sugere que Chihaya e Kogome fiquem para trás enquanto as duas entram no prédio. Mas Chihaya se recusa, e Kogomi também implora para ir junto. Yoichi concorda e, para construir a jangada, ele libera sua poderosa técnica de vento samurai e derruba várias árvores. Depois de fazerem a jangada, o grupo flutua em direção à mansão, mas Sakon os avista com um par de binóculos e avisa Yukio sobre a presença deles. Enfurecida com a notícia, Yukio ordena que ela faça de tudo para expulsá-los. Quando o grupo finalmente entra na mansão, eles encontram Sakon, que informa que Yukio e Ibuki vão se casar naquele dia e os alerta para voltarem. Quando Yoichi e as garotas se recusam, insistindo que querem ver Ibuki, Sakon ordena que mais de 100 empregadas armadas atirem neles. Mas Yoichi protege as garotas e jura que nunca deixará nada acontecer com nenhuma delas. Recusando-se a recuar, Sakon então libera seu gás do sono, esperando deixá-los inconscientes, mas Yoichi contra-ataca soprando tudo para longe com seu poderoso vento. Quando Sakon tenta fugir, Yoichi a segura pela mão e tenta convencê-la, lembrando-a da importância da família.
Mas a fria vigarista lhe dá um tapa sonoro, dizendo que não sabe nada sobre família, já que seu irmão foi tirado dela há muito tempo e então ela desaparece. Enquanto Yoichi e as garotas continuam procurando por Ibuki, eles acabam chegando a uma ponte onde encontram inúmeros homens de preto programados para impedi-los de avançar. Mas enquanto Yoichi os afasta com seu poderoso vento, mais deles continuam avançando como zumbis sem mente, então as garotas ativam seu Kung Fu interior para ajudá-lo. De repente, Yoichi é atingido nas costas, ficando desacordado por um momento, e quando recobra a consciência, vê as garotas em perigo, mas percebe que não consegue se mover. Confiante na vitória, Sakon ordena que seus homens acabem com ele. Mas quando um deles está prestes a atacar, o Asan aparece de repente e acerta um soco no agressor, afastando-o. Tsubasa também aparece, e quando Ayatama pergunta como eles sabiam onde estavam, o Asan explica que Torigaya, que viu tudo o que aconteceu no dojo, contou para eles. Percebendo que está prestes a perder, Sakon destrói a ponte para impedir que eles atravessem. Mas Yoichi e as garotas conseguem atravessar de alguma forma, deixando Yasan, Tsubasa e Angela para trás. Enquanto Yaoichi e as garotas continuam perseguindo Sakon, elas levam para dentro de um labirinto. Mas Chihaya usa suas habilidades de mangaka para guiá-las por um caminho mais rápido. Enquanto isso, enquanto Yukio se prepara para seu casamento com Ibuki, ele se lembra do primeiro dia em que visitou o dojo dela com seu pai e de como o lindo sorriso de Ibuki o cativou. A partir daquele dia, ele se apaixonou. Ele ordena que a cerimônia comece. Mas, nesse momento, Sakon chega para avisá-lo que Yoichi e as garotas estão a caminho. Irritado com a notícia, ele a chama de inútil por não ter conseguido se livrar do garoto samurai e sua turma de encrenqueiros. Mas justamente quando ele está prestes a trocar os votos, Yoichi e as garotas fazem uma entrada triunfal, trazendo um vento forte. Yoichi educadamente pede que ele devolva Ibuki para eles, mas o maníaco obcecado se recusa, insistindo que tem mais dinheiro e uma salsicha maior para satisfazê-la. Mas Yoichi diz a ele que não se trata de dinheiro e sim de família, e que está pronto para apoiar e proteger as garotas até o fim. Enquanto as garotas gritam o nome de Ibuki, ela de repente recupera parte de sua memória. Mas ao ver isso, Yukio foge com ela usando um elevador secreto. Sakon então impede que eles persigam Yukio e Ibuki, e afirma que Ibuki nunca vai recuperar suas memórias. Mas enquanto ela diz isso, Ayama percebe lágrimas em seus olhos, e Yoichi, percebendo o quanto ela sente falta do irmão, a convence a ajudá-los para que ela possa ter o irmão de volta. Depois que Sakon os deixa passar e finalmente alcança Yukio no telhado, ele desafia Yukio para lutar como um homem de verdade deve fazer. E quando Yukio aceita, ele saca sua lâmina de leque e ataca com uma poderosa técnica de vento. Mas Yaoichi sorri porque a magia de vento de Yukio não passa de uma brisa da tarde. Liberando seu vento divino de samurai, Yoichi lança Yukio para o céu. E quando o idiota despenca de volta, ele imediatamente desiste depois de quase bater as botas. Nesse momento, as garotas finalmente chegam ao telhado e ficam aliviadas ao ver Ibuki a salvo. Mas de repente, Ibuki tropeça, e enquanto ela cai em direção ao oceano abaixo, Yukio tenta ir atrás dela, mas Sakon agarra suas pernas e o impede. Enquanto isso, Yaoichi e as garotas correm imediatamente atrás de Ibuki para salvá-la, e pouco antes de caírem no oceano, Yaoichi usa seu vento divino para amortecer a queda. Essa experiência de quase morte finalmente faz Ibuki recuperar suas memórias, permitindo que ela se lembre de suas irmãs mais uma vez. E com a crise finalmente resolvida, todos eles voltam para casa. Comente Dojo Babes se você assistiu esse resumo até o final. E se você curte resumos de anime como esse, inscreva-se no canal e assista ao próximo vídeo.